Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos hoje estudar Apocalipse capítulo 18, dando continuidade à série de estudos que temos feito no livro de Apocalipse. Hoje, no capítulo 18, nós vamos ver as implicações sobre a queda da Babilônia. Vimos que o capítulo 17 e o capítulo 19, nós temos a sexta sessão do livro e abrimos essa sessão no estudo passado, quando nós meditamos no capítulo 17 de Apocalipse, e ali nós vimos toda a descrição da glória da Babilônia, a influência dela sobre todo o mundo, e nós atentamos para os acontecimentos. O capítulo 17 trata sobre esse desenrolar de acontecimentos que vai culminar com uma queda da Babilônia. O anticristo surge e juntamente com 10 reis, 10 líderes de nações, ele vai com essa coligação derrotar a Babilônia, e assim nós temos a queda da Babilônia. O capítulo 18 passa a descrever as implicações dessa queda, como o mundo vê a queda da Babilônia e algumas implicações para a igreja, como a igreja deve ouvir essa profecia, lidar com esse cenário com a Babilônia, e como a igreja deve reagir diante dessa profecia de queda da Babilônia. E no capítulo 19 nós teremos um texto que vai descrever um pouco a consumação, nessa dinâmica de Apocalipse, que vai do início ao fim da história em cada sessão. Então nós vamos dividir o texto em 3 partes. A primeira parte trata do estado caído da Babilônia, verso 1 ao verso 8. Depois nós veremos os 3 lamentos, de grupos que lamentam, choram e sofrem diante da queda da Babilônia, ainda que eles não reagem, mas do verso 9 ao verso 20 nós teremos esses 3 lamentos. E por fim nós temos uma profecia sobre como essa ruína da Babilônia ela é repentina e ela é definitiva, verso 21 ao 24. O que é, meus irmãos, quem é de fato a Babilônia? Nós não temos um nome, mas nós temos algumas características, alguns elementos que nos fazem entender um pouco do que o texto está nos ensinando. O texto nos fala sobre uma grande nação que, como nós já dissemos, ela vai ser destruída pelo anticristo e por sua coligação de 10 reis, e isso foi narrado em Apocalipse 17. Entendo que nós não podemos dizer que a Babilônia, aqui descrita no capítulo 17, 18, se trata do Império Romano dos dias de João, porque a narrativa do capítulo 17 fala sobre os últimos momentos da história, no contexto do surgimento do anticristo, e não está falando sobre aqueles primeiros dias, o grande Império Romano que depois foi se diluindo, aponta para os momentos finais da vinda do Senhor e antecedendo a vinda do Senhor, o surgimento do anticristo. Também creio que nós não podemos afirmar que se trata de todo mundo ímpio, todo mundo idólatra, mundo corrupto, porque o capítulo 17 trata de uma guerra. A Babilônia vai cair, mas a maldade no mundo não vai cair, porque existem de fato nações que vão chorar porque eles queriam continuar com alguns atos imorais em associação com a Babilônia, mas eles ainda não é propriamente a consumação, a queda do mundo como um todo, porque outras nações ímpias vão continuar a existir. Inclusive as 10 coligações e as 10 nações que fazem parte dessa coligação com o anticristo, ela vai continuar existindo. O que há é a queda de uma nação, que nós podemos não saber o nome, mas ela é uma grande nação que influencia todo mundo com suas maldades. Então, olhando propriamente aos 8 primeiros versículos, a Escritura narra exatamente esse estado caído da Babilônia. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, ela se tornou a morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo o tipo de ave imunda e detestável. O destaque, ao mencionar a grandeza do anjo,
Creio que o ponto aqui não é refletirmos sobre quem é o indivíduo, quem é a pessoa, mas o ponto é a grandeza do anúncio, a importância desse anúncio, né? Porque o capítulo 17 descreve a ação do anticristo no seu acordo com os 10 líderes, os 10 chifres que são mencionados ali, para destruir essa grande nação. Mas o capítulo 18 nos apresenta como que todos esses eventos, por trás disso havia um decreto do Senhor, há um anjo que procede da mão do Senhor, o anjo cheio de glória, para representar esse conceito de que Deus é quem controla tudo. Ele é o ser que tem toda a glória, ele é todo poderoso, não é de fato o ardil, a astúcia do anticristo que faz com que ele tenha, ele seja a fonte de todo o poder, e é por causa dele que ele ganhou aquela batalha, mas não, é porque o Senhor, por trás desses eventos, o Senhor soberano, ele decreta a queda da Babilônia. E ainda que a instrumentalidade é o anticristo com esses 10 reis, mas o fato é que o Senhor, ele controla todas as coisas, e isso só aconteceu porque o Senhor determinou. O verso 2 descreve esse estado de destruição, o oposto do que foi mostrado no capítulo 17, a glória da riqueza, né? A glória daqueles que queriam morar juntamente, habitar na Babilônia. Ali agora passa a ser a morada dos demônios, tudo que não presta está na Babilônia, para descrever que ela não tem mais a glória que foi descrita, a glória deste mundo, né? A admiração dos habitantes dessa terra, e a glória deste mundo não há mais na Babilônia, porque ela está caída, né? E aí Deus, no verso 3, ele explica quais são os justos argumentos para o seu decreto. O Senhor é soberano, ele é juiz, mas ele é justo. Os seus decretos e os decretos de destruição estão fundamentados na sua justiça, e por isso o verso 3 diz: pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ela é uma grande nação que alimenta toda uma dinâmica de influência de conceitos imorais, de práticas imorais, e até um comércio de pessoas que se beneficiam por fazer o comércio e terem lucros ao se relacionarem com a Babilônia, e na promoção dessa rede de atos imorais. Uma nação que influencia outras nações com conceitos imorais, ela também é a grande fonte de riqueza, e os comerciantes não estão preocupados com a ideologia, a luxúria dessa nação, eles estão preocupados em se enriquecerem, e eles terminam participando dessa grande influência da nação e se enriquecendo, se beneficiando dessa grande influência da nação perante todo mundo, e eles passam a se tornarem ricos, né? E é por causa dessa grande influência em todo o mundo, influência de corrupção, é que Deus determinou a queda da Babilônia, né? Aqueles que tinham as suas vidas profissionais, faziam a compra e venda, mas eles estavam como que indiretamente participando e se beneficiando dessa grande nação que ela tinha essa grande influência, porque ela alimentava o mundo com conceitos e práticas imorais. E no meio dessa palavra, dessa descrição da queda da Babilônia, há uma exortação ao povo do Senhor. Verso 4 ao verso 8. O verso 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. O anjo, ele convoca a retirada do povo de Deus. Existem crentes que habitam nessa nação, nessa cidade. E o que acontece é muito semelhante ao que o Senhor fez em Mateus 24, quando ali havia a corrupção em Israel, porque eles rejeitaram o Messias, e o Senhor disse que o povo do Senhor deveria se retirar da cidade, porque haveria um juízo, o que aconteceu no ano 70.
Eles não deveriam mais amar a cidade, amar aquela nação, porque ela se tornou opositora do Senhor. Ela que teve um histórico passado de ser adoradora do Senhor, havia se tornado uma inimiga do Senhor, repudiou o Senhor. Ela havia se tornado uma nação imoral e o povo do Senhor deveria fugir antes do julgamento do Senhor. O texto de Apocalipse diz: saiam para que não se tornem cúmplices dos seus pecados. Não se tornem cúmplices ao participar do comércio e das grandes oportunidades profissionais no meio de uma nação que é o que é, porque ela alimenta o mundo com práticas e conceitos imorais. Assim como ocorreu com Ló, que perdeu sua casa, perdeu seus bens, vai acontecer com o povo do Senhor, que se encontrar nesta cidade, porque o juízo de Deus virá para destruir essa grande nação. O justo, o argumento de Deus no verso 5 é porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou da injustiça que ela praticou. Um verso muito semelhante ao que é descrito em Gênesis, quando o Senhor diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, porque não se trata de apenas uma nação pecadora, mas uma nação que sobressaiu, uma nação que acumulou as imoralidades, a iniquidade, de tal modo que, assim como Deus de maneira singular destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, essa Babilônia ela será destruída porque ela acumulou tamanha injustiça, tamanhos pecados de imoralidade e de influência para com todo o mundo. O verso 6 e o verso 7 é um chamado ao povo do Senhor para retribuir à Babilônia aquilo que ela fez para com o povo do Senhor, para com o Senhor. O verso 6 diz: retribuam-lhe como também ela retribuiu, paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. A retribuição aqui não é o chamado para o povo do Senhor entrar em guerra e uma luta armada, porque o capítulo 17 já descreveu que quem vai fazer a luta armada é o próprio anticristo. A retribuição é exatamente nós cumprirmos a exortação do verso 4, é sairmos de uma nação, não habitarmos em uma nação que ela é uma grande nação, porque ela alimenta o mundo, influencia o mundo com sua imoralidade. Retribuir significa não tratar ela com a glória que ela diz ter, com a glória que o mundo diz ter, mas repudiar a glória desta Babilônia, a glória da sua corrupção e da sua prostituição, pagar o dobro com esse cálice, que ela tem e oferece às nações misturado, é não beber desse cálice, é repudiar esse cálice, é repudiar toda a imoralidade dela. O verso 7 diz: o quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. É repudiar a glória que ela dá a si mesmo, repudiar toda a luxúria dela, toda a ênfase que ela dá a si mesmo de vitória, de glória. É sair dessa nação, é não habitar nessa nação atrás de dinheiro, atrás de lucros, atrás de crescimento profissional, mas é repudiar essa nação, se apartando dela. É isso que o povo do Senhor deve fazer. O verso 8 diz: por isso num só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Esse verso ele vai ser enfatizado ao longo do capítulo para destacar isso, que a sua queda será repentina. Uma nação rica, poderosa e que ninguém imaginava a sua queda, de repente ela será destruída. Ela olha para si e vê a sua glória, vê o seu poder, vê o seu domínio, não imagina que haverá uma queda, mas o Senhor fala que haverá uma destruição repentina sobre a sua vida, sobre aquela nação, sobre aquele território. O povo do Senhor não deve esperar indícios de que essa grande nação que
faz enriquecer tantos povos, tantas pessoas, e muitos querem habitar nela. Não espere indícios de que ela vai cair a sua glória, porque a sua queda será repentina. O chamado ao povo do Senhor é para sair enquanto ela tem a sua glória, enquanto ela oferece riquezas, enquanto ela oferece esse cálice misturado, cheio de imoralidade. Eles devem se apartar, eles devem se afastar dessa nação, sair dessa nação, o povo do Senhor, porque o Senhor é poderoso e rápida e definitiva será a queda dessa nação. E aí, como a queda dessa nação vai chocar todo mundo, isso é o propósito do verso 9 ao verso 20. E 3 grupos são mencionados, o verso 9 e 10, os reis da terra lamentam. Os reis da terra que, como ela, se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela quando virem a fumaça do seu incêndio. A descrição dos reis da terra é porque eles tinham prazer nas imoralidades que eram promovidas por essa grande nação. Eles choram por causa dessa luxúria, eles choram por causa dessa prostituição, porque ali a nação agora não vai mais promover isso, a nação não vai mais promover essas grandes maldades que faziam com que os outros reis da terra bebessem, se alimentassem desses conceitos e práticas imorais, e eles ficam tristes com o término dessa relação que eles tinham com essa grande nação. Mas o ponto em destaque ao longo desse bloco todo é aquilo que está descrito no verso 10. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Eles lamentam, e aqui há algo implícito na narrativa, porque se o capítulo 17 disse que o anticristo com os 10 reis destruíram a Babilônia, ainda que os outros reis da terra, eles lamentam, mas eles não decidem ajudar. A nação está destruída, eles olham de longe com medo e falam sobre essa queda repentina. Ela era uma cidade poderosa, mas em uma só hora, repentinamente, ela caiu. O mundo ficará espantado com a queda dessa nação. O segundo grupo, uma descrição maior agora do verso 11 ao 17, parte inicial do verso 17, os mercadores, os comerciantes, eles choram e lamentam a queda da Babilônia. O verso 11 diz: e por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Percebam, há muitos comerciantes que propriamente não estavam diretamente fazendo práticas imorais, mas eles se beneficiavam dessa grande nação que tinha muita riqueza, e eles vendiam produtos para essa nação, ou pegavam produtos dessa nação e vendiam para o mundo. Eles se beneficiavam dessa influência da nação sobre todo o mundo, e eles faziam comércio e eles se enriqueciam. E eles olham para a destruição dessa nação e eles choram porque o comércio deles, a fonte de lucro deles se acabou. E passa a se descrever do verso 12 e 13, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, de todo gênero de objeto de marfim, de toda qualidade móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. O verso 12 e 13 lista todos os produtos que era exatamente o que os comerciantes faziam e lucravam nos dias do Império Romano. De fato, Roma, ela representa, nos dias de João, Roma é uma Babilônia, mas ela ainda não é a última Babilônia. Esse enriquecimento que Roma faz para com todo mundo é como que uma ilustração do que a grande Babilônia, a grande meretriz, ela fará nos últimos dias, quando muitas nações, muitos comerciantes vão se beneficiar dessa grandeza dessa nação,
e vão fazer os seus comércios e vão se enriquecer com todos os produtos mais valorizados do mundo. Eles vão agir e eles vão se beneficiar. E o verso 14 fala como eles agora destacam esse novo tempo de escassez. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. O que esse grande império buscava comprar em qualquer parte do mundo, tudo tinha nessa grande nação, tudo era trazido para ser vendido ali, era comprado. Isso agora não tem mais. Os frutos mais preciosos da terra agora não existem nessa nação, porque essa nação foi destruída, não há mais pessoas para comprar. E os comerciantes lamentam esse novo momento que eles estão vivendo. O verso 15 diz: os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram ficaram de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando. Veja que ele repete o que foi dito no verso 10. E os comerciantes, eles choram de longe, mas eles com medo. Eles não vão lutar com o anticristo, eles não vão lutar com essa coligação dos 10 reis, eles ficam com medo, eles choram porque acabou a fonte de lucro deles, mas eles sabem que não podem vencer quem destruiu a Babilônia. O verso 16 e 17 também repete parte do verso 10 que fala sobre essa queda repentina. Essa é uma grande ênfase do capítulo, a queda repentina. Quando o verso diz, no verso 16, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha a riqueza. Lista os produtos mais preciosos que eram vendidos ali, que eram comercializados ali, e que estavam cheios nessa grande nação. Mas agora, rapidamente, a referência aqui é sobre essa rapidez da queda, a rapidez da destruição, como tudo rapidamente se tornou agora um caos, né, nessa nação, e os comerciantes estão agora chorando, tristes, né, angustiados, porque o comércio deles, né, todo esse caminho de enriquecimento que eles tinham nessa relação com a Babilônia, isso foi terminado pela queda da Babilônia. Um terceiro grupo, a partir da metade do verso 17, todos os pilotos e todos aqueles que viajavam pelo mar e marinheiros, os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. A linguagem e as palavras são muito semelhantes, né? Eles destacam a queda do grande império, a queda dessa grande Babilônia, a queda repentina, e como era a fonte de lucro para eles que trabalhavam nos navios, que trabalhavam na entrega dessa carga que iria ser comercializada. Eles não eram propriamente comerciantes, eles trabalham com serviços e se beneficiam todo esse comércio que está sendo feito por causa dessa nação poderosa, essa nação rica que leva lucro para tantas pessoas, né? São todos que se beneficiam indiretamente com esse comércio mundial promovido por essa grande nação, essa grande Babilônia. E a cena descreve aqui, o verso 18 e 19, é como que eles estavam no navio se aproximando dessa nação, e aí eles olham a fumaça do incêndio subindo. Eles estão com o navio carregado de mercadorias, esperando voltar com muito dinheiro, muito lucro dessa transação comercial, mas os comerciantes que estão com as mercadorias não vão ter para quem vender, não vão ter para quem pagar aos marinheiros, aos que trabalham com a carga do navio, e vai prejudicar todo esse ambiente, essa estrutura comercial, e eles lamentam por causa do prejuízo financeiro que eles estão tendo nesse cenário. Eles ficam espantados com a queda repentina, e o final do verso 19 diz: porque em uma só hora
ela foi devastada. É uma linguagem que se repete sobre essa queda repentina da nação. E aí o verso 20, no meio dessa estrutura de 3 lamentos, o Senhor, por meio do anjo, se dirige a todos os santos, a todos os salvos, os vivos e os mortos, e convoca a igreja do Senhor a se alegrar. Alegrem-se por causa dela os céus, e também vocês santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Ela que promoveu tantos assassinatos, tanta perseguição ao povo do Senhor. Agora ela está recebendo a justa retribuição do Senhor. E agora o povo do Senhor é chamado a se alegrar com a queda dessa nação tão corrupta e perversa. Interessante é que a instrumentalidade é por meio do anticristo e dos 10 reis. Mas o fato é que o decreto procede do Senhor e o povo de Deus deve se alegrar com esse evento, porque um dos inimigos do povo do Senhor, essa grande nação que promovia a luxúria, que promovia a imoralidade, que ainda que enriquecia muitos comerciantes, ela era contra o Senhor e contra o seu povo, e o povo do Senhor é chamado a se alegrar. E aí nós chegamos à parte final do capítulo, verso 21 ao verso 24, quando o texto diz: então o anjo forte levou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade nunca mais será achada. Temos bem comum na linguagem, uma linguagem profética, uma ilustração. O anjo pega uma grande pedra e atira no mar, para ilustrar como vai ser repentina e definitiva a queda da Babilônia. Será algo que ninguém imagina, ela cheia de glória e rapidamente, como uma pedra que é lançada ao mar. Não há um processo de queda, mas é uma queda repentina e definitiva, e ninguém mais vai se lembrar dessa nação. Ainda não é a consumação, ainda não é o último dia, e próximo a esses últimos dias acontece exatamente a queda dessa grande nação que tem influência sobre todo o mundo. O verso 22 e 23 destaca essa destruição da nação. A nação não mais existe. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Não haverá alegria, tocadores, e nem haverá trabalhadores. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Não haverá nem a luz das casas, e também não haverá casamentos. Não tem comércio, não tem casamento, não tem habitações. A cidade vai ser destruída completamente, muito semelhante àquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foi destruída repentinamente e definitivamente. E aí o Senhor novamente, como ele já tinha feito anteriormente, ele mostra 2 argumentos, justos argumentos, para o seu decreto da queda dessa grande nação. O verso 23 diz: pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Os mercadores, eles se tornaram muito ricos, porque essa grande Babilônia, ela seduziu, ela agiu com feitiçaria. A prostituição, a imoralidade, a feitiçaria são termos usados para esse aspecto da sedução, de como ela atrai, ela conquista várias nações, e várias nações abraçam os seus ideais, os seus ensinos, as suas práticas imorais, os seus caminhos de corrupção. Os 2 argumentos, o primeiro no verso 23 é esse elemento sedutor, de uma influência sedutora sobre todas as nações. E o segundo argumento, o verso 24, e nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Nela foi encontrado o sangue de todos os que foram mortos na terra. Então ela, por essa ideologia que ela influencia todo mundo,
pessoas foram mortas por toda a terra. Os crentes foram mortos por toda a terra. Mártires existiram em todo o mundo por causa da influência promovida por essa grande Babilônia, por essa nação tão imoral. O primeiro argumento é a sedução e o segundo argumento é que ela influenciou a perseguição. Eles amavam o pecado e eles odiavam o povo do Senhor, a lei do Senhor e o povo do Senhor. Olhamos esse capítulo 18, e podemos extrair algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, ao olharmos para essa descrição da Babilônia, uma grande nação que seduz, que influencia, que estabelece a sua própria cultura, seu modo próprio de pensar, de agir, de práticas em todo o mundo, isso nos leva à seguinte reflexão: qual é a cultura que tem influenciado o meu coração? A quem eu tenho dado ouvidos? De onde vem o meu modo de pensar, os meus conceitos, o meu modo de vestir, o meu modo de falar? Quem tem doutrinado o meu coração, o coração dos meus filhos, o coração daqueles a quem eu sou responsável por zelar? Cada cultura tem o seu modo próprio de agir, mas quando eu sou conduzido pelo Senhor, eu estou ouvindo a voz do Senhor por meio da sua palavra. A palavra do Senhor deve estar acima de qualquer cultura, de qualquer prática, de qualquer costume, de modo a que eu não apenas assimile o cálice misturado, cheio de imoralidade, que é a influência das nações corruptas que existem nesse mundo e que tentam estabelecer as culturas de imoralidade, do homossexualismo, de um costume de vida permissivo, de práticas das mais imorais, como se isso, por ser tão costumeiro em tantas nações, passam a ter validade perante o Senhor. Mas o Senhor não muda, a sua lei não muda, o Senhor é santo e Ele continua reprovando qualquer prática perversa que seja contra a vontade do Senhor, contra a sua santa lei. O segundo aspecto que nós podemos refletir e tirar de lição para as nossas vidas é sobre o cuidado que nós devemos ter ao ouvir essa exortação de que haviam crentes ali morando na Babilônia. Eles são exortados a saírem da Babilônia. Eles estão ali porque eles estão acostumados com aquela cultura, eles estão se beneficiando de lucros de uma vida profissional, porque é uma nação rica, é uma nação onde eu posso morar e eu ter o maior salário deste mundo. Crentes vão estar morando nessa nação porque os lucros nessa vida são mais importantes do que eles terem uma comunhão mais íntima com o Senhor. Eles estão preocupados em grande salário, em lucro nesta terra. Mas até que ponto, meus irmãos, um grande salário ele deve ser prioridade em nossas vidas? Será que compensa como cristão viver em uma nação imoral, em um ambiente imoral, em um trabalho imoral para ter um grande salário, um grande lucro nesta vida? A exortação do verso 4 é: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados. Ló não era propriamente um homossexual, mas ele padeceu por causa do pecado que havia na nação em que ele morava, porque toda a sua casa foi destruída e o coração da sua esposa estava naquela cidade. Ela olhou para trás porque ela não queria sair daquela cidade, ela queria habitar naquela cidade. Ló perdeu tudo o que ele tinha e ele levou apenas 2 filhas, com um coração delas que havia assimilado as práticas imorais daquela cidade, porque elas maquinaram se deitar com o próprio pai. Ló perdeu toda a sua vida porque ele quis habitar num lugar quando ele viu a campina, onde ele poderia ter mais lucro, a campina verde,
a campina frutífera, e ele pensou apenas no lado financeiro, no lado material, e ele destruiu a sua vida, nem os bens ele teve. Quais são as nossas prioridades quando nós pensamos em vida profissional, meus irmãos? Por fim, esse capítulo ele nos alerta, ele nos mostra uma profecia de que não temos o nome dessa nação, mas nós temos elementos que caracterizam essa nação. É um grande império mundial que enriquece muitas nações, pessoas fazem comércio com ela. É uma grande nação, um grande império que seduz para a imoralidade várias nações do mundo, e que é responsável pela morte de muitos cristãos, pela perseguição aos crentes, por causa dessas ideologias que ela espalha por todo o mundo. O texto descreve uma profecia sobre a queda e propriamente o estado destrutivo e o lamento de todo o mundo diante da queda dessa nação. Haverá grande prejuízo financeiro para os comerciantes de várias nações. Essa queda vai mexer com a economia mundial. Haverá um lamento por todos os que lucraram por meio dela. E o povo de Deus é chamado a não habitar em um lugar assim. Que o Senhor Deus nos faça compreender mais da sua verdade, a temermos o seu nome e priorizarmos a nossa comunhão com Ele acima de qualquer riqueza dessa terra. Que o Senhor Deus nos abençoe.